20 de setembro de 1946, final da manhã. O salão oval estava silencioso, iluminado por uma luz amarelada que atravessava as janelas altas e caía diretamente sobre a mesa presidencial. Harry S. Truman permanecia sentado, imóvel, encarando um único pedaço de papel. Não era um relatório militar, nem um memorando urgente. Era uma carta de demissão, datada, redigida e apenas aguardando uma assinatura. A porta se abriu devagar. Henry Agar Wallace entrou. Aos 57 anos, o ex-vice-presidente e atual secretário do Comércio carregava no rosto a serenidade de quem sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Ele não precisava que ninguém o avisasse. Washington inteiro já comentava. Os jornais pediam sua cabeça há uma semana. Senadores conservadores o chamavam de ingênuo, perigoso, simpatizante soviético. O lado liberal do partido queria protegê-lo a qualquer custo. Truman estava no centro da tempestade e só havia um desfecho possível. O estopim tinha acontecido 8 dias antes. O discurso no Madison Square Garden, em Nova York. Uma fala que contrariava frontalmente a política externa americana no exato momento em que o secretário de Estado negociava com os soviéticos. Wallace defendia uma aproximação com Stalin, condenava o aumento da força militar americana e sugeria reconhecer esferas de influência soviética no leste europeu. E o pior, Truman, atarefado e cansado, havia aprovado o discurso sem realmente lê-lo. O erro agora precisava ser corrigido. E Wallace seria o preço. Os repórteres já se amontoavam na sala de imprensa. Farejavam sangue. Mas o que quase ninguém no país compreendia, enquanto tudo se desenrolava em público, era que aquele choque não era resultado de um único discurso. Na verdade, era o fim inevitável de 18 meses de atrito crescente entre dois homens que herdaram o legado de Franklin Roosevelt, mas interpretaram sua visão de formas opostas. Cada um acreditava representar o verdadeiro caminho para a América no pós-guerra. Um deles moldaria os próximos 45 anos da história mundial. O outro seria reduzido à nota de rodapé, lembrado mais pela ingenuidade do que pela genialidade. E era esse segundo homem que, naquele instante, caminhava em direção ao presidente para assinar sua saída. Henry Wallace não era qualquer figura. 2 anos antes, ele havia sido um dos políticos mais influentes dos Estados Unidos. Seu nome era conhecido em todo o mundo. Seu passado era quase mítico. Nascido em 7 de outubro de 1888, em Iowa, Wallace vinha de uma linhagem que praticamente definira a agricultura americana. Seu avô fundara a revista Wallace's Farmer. Seu pai fora secretário da Agricultura nos governos Harding e Coolidge. Desde cedo, o jovem Henry mostrara mais afinidade com experimentos científicos do que com discursos políticos. Formado pela Iowa State College, assumiu a revista da família. Mas não parou aí. Entre 1913 e 1933, tornou-se um pioneiro na genética agrícola. Em 1926, fundou a Hybrid Corn Company, a primeira empresa a comercializar milho híbrido resistente a doenças e de alta produtividade. Milhões seriam alimentados nas décadas seguintes graças às suas inovações. Seu ingresso na política veio por convite direto de Franklin Roosevelt. Em 1933, aos 44 anos, Wallace se tornou secretário da Agricultura no auge da Grande Depressão. Foi ele quem comandou a polêmica Agricultural Adjustment Act, que mandava destruir colheitas e rebanhos para conter a hiperprodução e recuperar os preços agrícolas. Em pleno período de fome e desemprego, muitos acharam a decisão um absurdo. Wallace recebeu ameaças de morte, mas o programa funcionou. Salvou pequenos produtores, estabilizou comunidades rurais e fez dele um dos conselheiros mais próximos de Roosevelt. Seu apoio ao presidente era absoluto. Wallace aprovou todas as iniciativas do New Deal,
inclusive o impopular plano de ampliar o número de juízes da Suprema Corte em 1937. Quando Roosevelt decidiu concorrer ao terceiro mandato em 1940, precisava de um vice-presidente leal. O partido queria outro nome. Achavam Wallace liberal demais, sonhador demais, imprudente demais. Mesmo assim, Roosevelt bateu o martelo. Seria Wallace. O partido engoliu seco. A chapa Roosevelt-Wallace venceu com folga. E com o ataque a Pearl Harbor e a entrada dos Estados na Segunda Guerra Mundial, seu poder cresceu ainda mais. Roosevelt lhe deu atribuições reais, transformando-o no vice-presidente mais influente da história até então. Wallace presidiu a Junta de Guerra Econômica, percorreu o mundo em missões diplomáticas e se tornou figura central na logística global do esforço de guerra. Seu discurso mais famoso, O Século do Homem Comum, defendia uma nova ordem mundial, paz, igualdade, prosperidade compartilhada. Ganhou milhões de apoiadores, mas também colecionou inimigos. Conservadores democratas o odiavam, empresários o temiam. Sua rixa interna com Jesse Jones, secretário do Comércio, virou lenda. As brigas foram tão profundas que Roosevelt, exausto, dissolveu a Junta de Guerra Econômica só para acabar com a disputa. Wallace sentiu o golpe. Foi sua primeira grande derrota política. Enquanto isso, Roosevelt adoecia rapidamente. O ano era 1944 e todos, exceto o público, sabiam que ele não sobreviveria ao novo mandato. A escolha do vice, dessa vez, seria a escolha do próximo presidente. Os líderes democratas entraram em pânico diante da ideia de Wallace assumir a nação logo após a guerra. Consideravam-no imprudente, esquerdista demais, vulnerável aos soviéticos. Temiam que ele arruinasse a reconstrução do mundo pós-nazismo. Começaram, então, uma operação silenciosa para tirá-lo da chapa. Roosevelt, debilitado demais para lutar, não resistiu. E assim Harry Truman, um senador moderado do Missouri, foi escolhido. Wallace foi descartado. Ele nunca aceitou o golpe totalmente. Estava certo ao acreditar que lhe fora tirado algo que tinha conquistado com méritos. Mesmo assim, permaneceu leal. Pelo menos, quando Roosevelt morreu repentinamente em abril de 1945, apenas 82 dias após a posse, Truman assumiu a presidência completamente no escuro. Não tinha sido informado sobre o Projeto Manhattan. Não conhecia os acordos feitos com Stalin em Yalta. Não participara das decisões estratégicas da guerra. Wallace, em contrapartida, sabia muito mais sobre o governo do que o próprio presidente. Truman precisava de continuidade e manteve Wallace no gabinete. Mas a visão de mundo dos dois não poderia ser mais diferente. A aliança entre Israel, Reino Unido e União Soviética desmoronava rapidamente. Stalin ocupava o leste europeu, instalando regimes títeres. George Kennan enviara o famoso longo telegrama, alertando que Moscou só entendia força. Truman inclinava-se para endurecer a postura. Wallace seguia o caminho oposto. Para ele, Stalin não era movido por ambição imperial, e sim por medo. A solução não era confrontar, mas acalmar. Não era pressionar, mas compreender. Ele começou a escrever cartas ao presidente pedindo moderação. Truman as arquivava e ignorava. Até o dia em que Wallace decidiu levar sua visão ao público. O resto da história, a tempestade política, o desastre internacional, a demissão inevitável, já estava em movimento quando Wallace entrou naquele salão iluminado. E o papel sobre a mesa de Truman seria apenas o último capítulo de algo que começara muito antes. Quando Franklin Roosevelt morreu, em 12 de abril de 1945, o país inteiro entrou, mas ninguém ficou mais abalado do que Harry Truman. O vice-presidente estava no Capitólio naquele dia, cumprindo funções protocolares, quando recebeu um recado urgente da Casa Branca. Não explicaram nada, apenas disseram: "O senhor precisa vir agora." Truman sabia que aquilo não era bom. Ao chegar,
Foi conduzido ao segundo andar, ao pequeno salão onde Eleanor Roosevelt o aguardava, vestida de preto e com o semblante devastado. Ela se aproximou, pousou a mão no ombro dele e murmurou: "Harry, o presidente se foi." Truman congelou. Não pensou no cargo, na guerra ou no futuro. Pensou nela. E sua primeira frase foi: "Senhora Roosevelt, o que eu posso fazer pela senhora?" Ela respirou fundo, com uma expressão que misturava luto e preocupação, e respondeu: "O que nós podemos fazer por você? É você quem está com um peso inimaginável agora." E estava. Truman assumiu a presidência sem ter recebido qualquer preparação. Roosevelt, por costume e estratégia, sempre blindou seus vice-presidentes. Truman não conhecia os detalhes do esforço de guerra, as negociações de bastidores com Churchill e Stalin, o desenvolvimento da bomba atômica, os acordos de Yalta, o estado real do mundo naquele momento. Ele soube da existência do projeto Manhattan apenas horas depois de se tornar presidente. Às 9h09 daquele mesmo dia, em uma cerimônia rápida no salão do gabinete, Truman colocou a mão sobre uma Bíblia aberta no Sermão da Montanha e jurou como presidente dos Estados Unidos. Quando terminou, olhou ao redor e disse algo que revelava toda a sua insegurança: "Se vocês rezam, rezem por mim. Eu sinto como se o peso da lua, das estrelas e de todos os planetas tivesse caído sobre meus ombros." Ele não estava exagerando. A Alemanha estava prestes a se render. O Japão ainda lutava ferozmente e o mundo caminhava para uma nova ordem, que ninguém sabia exatamente qual seria. Para tentar estabilizar a transição, Truman fez uma escolha simples: manteria todos os membros do gabinete de Roosevelt. Precisava de continuidade. Precisava de gente experiente. E isso significava manter Henry Wallace, que se tornaria, a partir dali, uma peça-chave e também uma bomba-relógio. Nos bastidores, Truman dizia que as duas figuras mais importantes desse novo período seriam Wallace e Eleanor Roosevelt, ambos representantes da ala liberal do partido e da memória do falecido presidente. Mas havia um problema que logo se tornaria insuperável. Wallace e Truman não viam o mundo com os mesmos olhos. A diferença entre eles começou a se tornar evidente ainda em 1945, quando as potências aliadas se reuniram para negociar os termos do pós-guerra. Conforme o Exército Vermelho avançava e libertava, ou ocupava, os países do leste europeu, Stalin instalava regimes comunistas e eliminava opositores. A União Soviética passava a controlar Polônia, Romênia, Bulgária, Hungria e boa parte da Tchecoslováquia. Os líderes ocidentais esperavam eleições livres nesses países, conforme prometido em Yalta. Mas logo perceberam que Stalin não tinha intenção alguma de cumpri-las. A cortina de ferro estava se formando. Em fevereiro de 1946, George Kennan, diplomata americano em Moscou, enviou seu famoso longo telegrama. O documento afirmava com todas as letras que Stalin jamais cooperaria de verdade com o Ocidente. O regime soviético via o mundo como um conflito permanente entre capitalismo e socialismo. A única linguagem que Moscou respeitava era a força. A América precisava conter a expansão comunista. Truman e seu secretário de Estado, James Burns, leram o telegrama com atenção e concordaram. Aquilo fazia sentido. Wallace, porém, enxergava o contrário. Ele acreditava que Stalin agia por trauma. A URSS perdera cerca de 20 a 27 milhões de pessoas na guerra. Cidades inteiras estavam destruídas. O país vivia em paranoia desde a invasão nazista. Segundo Wallace, Stalin precisava de segurança, não de confronto. A solução era ceder, reconhecer os medos soviéticos, conversar, cooperar. Confrontar a URSS criaria mais desconfiança e levaria ao desastre. Essa diferença filosófica, força X conciliação, era mais do que uma divergência política. Era uma divisão irreconciliável.
E quando Wallace começou a escrever longas cartas a Truman, pedindo uma postura mais branda, o presidente apenas ignorava. As cartas iam para uma pasta, e a política externa seguia outro rumo. Mas Wallace não desistiu. Em 23 de julho de 1946, ele enviou uma carta de 12 páginas. Nela, afirmava que os testes nucleares estavam deixando Stalin paranoico. O rearmamento americano era uma provocação. Os EPREUA deveriam reconhecer oficialmente as esferas de influência soviéticas. Era uma carta completamente incompatível com o que o governo estava construindo. Truman a leu e novamente guardou a papelada sem responder. Enquanto isso, Burns estava em Paris negociando os acordos de paz com as nações derrotadas do eixo. A conferência era tensa. Cada ponto, da reconstrução italiana ao futuro industrial alemão, se transformava num cabo de guerra com Moscou. Os soviéticos bloqueavam tudo que contrariava seus interesses. Era como negociar com um muro. Cansado dos impasses, Burns fez um discurso em Stuttgart, Alemanha, em 6 de setembro de 1946. Ali, anunciou um novo posicionamento americano. A Alemanha não seria mantida fraca. Ela deveria se reerguer economicamente. Seria integrada ao Ocidente. Os Staatsleute não aceitariam sua divisão permanente. Era a virada oficial da política externa americana e uma afronta direta às exigências soviéticas. Stalin ficou furioso. O clima em Paris se tornou ainda mais hostil. A relação entre Oriente e Ocidente estava prestes a se romper. E exatamente nesse ambiente, no meio desse tabuleiro delicadíssimo, Wallace decidiu que também faria um discurso. Um discurso enorme. Um discurso totalmente contrário ao de Burns. O evento seria no Madison Square Garden, em Nova York, organizado por grupos progressistas que idolatravam Wallace e queriam impulsionar sua imagem antes das eleições de meio de mandato. Ele o intitulou O Caminho para a Paz e acreditava genuinamente que suas palavras abririam uma nova era de cooperação entre as superpotências. Antes de falar ao público, enviou o texto para Truman, pedindo aprovação. Era 9 de setembro. O presidente estava exausto, atolado de reuniões, atrasado com compromissos. Quando Wallace chegou ao Salão Oval, carregando 37 páginas datilografadas, Truman perguntou: "Quanto tempo isso leva?" 30 minutos, respondeu Wallace. Truman olhou para o relógio. Ele tinha outra reunião marcada em 20. Leia só as partes principais. Wallace leu trechos que criticavam a linha dura contra a URSS e defendiam reconhecer a influência soviética no leste europeu. Truman não prestou atenção. Estava esgotado. Pensava nos compromissos seguintes. Quando Wallace terminou, Truman apenas disse: "Parece bom. Pode dizer que eu aprovei." Aquela frase, lançada sem reflexão, colocaria o governo inteiro à beira de um colapso. Wallace saiu da sala, acreditando que tinha o apoio presidencial, e o mundo, 3 dias depois, acreditaria o mesmo. A partir desse momento, a crise já não podia mais ser evitada. E o que aconteceria no Madison Square Garden mudaria não apenas a política interna americana, mas também o caminho da Guerra Fria. 12 de setembro de 1946, o Madison Square Garden pulsava como um organismo vivo. Era possível sentir a vibração do piso, o calor humano subindo das arquibancadas, o burburinho de milhares de vozes misturando expectativa e fervor político. Do lado de fora, filas enormes davam voltas pelo quarteirão. Carros de sindicatos, grupos progressistas, trabalhadores, artistas, intelectuais, todos queriam ouvir Henry Wallace desafiar a doutrina emergente da Guerra Fria. Mas ali havia algo mais. Naquele dia, a plateia era um mosaico singular. Militantes democratas, simpatizantes socialistas, sindicalistas, pacifistas e um número visível de comunistas americanos. Panfletos pró-Stalin circulavam discretamente. Botões com a foice e o martelo reluziam sob as luzes internas.
A atmosfera era politizada, elétrica e perigosamente mal interpretável para um membro do gabinete presidencial. Enquanto isso, em Washington, Truman se preparava para uma coletiva de imprensa. Ele ainda não havia lido a versão completa do discurso de Wallace. Achava que sabia o seu conteúdo e achava, erroneamente, que não havia problema algum. Às 18h15, quando repórteres perguntaram se o presidente havia aprovado a fala de Wallace, Truman respondeu: "Sim, li o discurso. Ele tem a minha aprovação." Essa frase explodiu no cenário político como um incêndio em mato seco. Enquanto a declaração se espalhava pelos teletipos, jornais em Nova York, Chicago, Paris e Moscou já publicavam manchetes: Truman apoia discurso conciliatório com a URSS. Na Europa, a notícia caiu como uma bomba. Em Paris, onde James Burns batalhava numa conferência diplomática exaustiva contra Molotov, diplomatas estrangeiros perguntavam: afinal, qual é a política externa dos Estados Unidos? A fala de Truman fez parecer que o governo tinha duas posições diferentes, a de Burns, linha dura, e a de Wallace, apaziguadora. Molotov, ao saber da confusão, sorriu pela primeira vez em dias. Era a brecha que a URSS esperava. Enquanto o caos se formava do outro lado do Atlântico, Wallace caminhava para o palco do Madison Square Garden. As luzes diminuíram, a multidão rugiu. Quando ele apareceu, a reação foi ensurdecedora. Cartazes com seu nome tremulavam. Sindicatos gritavam slogans progressistas. Milhares acreditavam que Wallace era a única voz capaz de impedir que o mundo entrasse numa nova guerra, agora nuclear. Wallace se posicionou diante do microfone, respirou fundo, olhou aquela massa de gente que parecia faminta por uma alternativa ao confronto entre superpotências. E então começou. Sua voz era calma, didática. Ele falava como o cientista que sempre fora, articulado, moderado, buscando raciocínio, não histeria. Abriu com uma reflexão sobre o preço da paz, dizendo que, na era atômica, o menor gesto irresponsável poderia destruir civilizações inteiras. A plateia ouvia com reverência, mas logo ele entrou no coração de sua tese, e o salão incendiou. Wallace afirmou que os esquilás estavam sendo duros demais com a União Soviética. A política de mostrar força só criava medo e reações agressivas. Reconhecer a influência soviética no leste europeu seria um passo necessário. Não cabia aos EUAs interferir nesse processo. A primeira parte da plateia, sindicalistas e progressistas, explodiu em aplausos intensos. Mas havia outra parte. Quando Wallace criticou a repressão religiosa e a falta de liberdades civis dentro da URSS, a ala de comunistas presentes reagiu com vaias pesadas. Alguns levantaram cartazes, outros gritaram insultos abertos. Para eles, Stalin era acima de crítica. Wallace, perplexo, viu um público que o aplaudia por desafiar Truman, mas o atacava por criticar Moscou. Ele tentou seguir, mantendo o tom acadêmico, mas o ambiente estava dividido. A fala terminou sob uma mistura confusa de aplausos, gritos e vaias abafadas. Wallace deixou o palco acreditando que, apesar da tensão, havia cumprido seu papel. Ele não fazia ideia da tempestade que o aguardava. Enquanto Wallace discursava, o desastre se espalhava por Washington e Paris. A frase de Truman, aquela aprovação dada sem reflexão, já incendiava a imprensa mundial. Agências internacionais noticiavam que o governo americano havia recuado em sua postura contra Stalin. Os delegados em Paris recebiam telegramas perguntando: Burns ou Wallace? Qual dos dois fala pelos Estados Unidos? Quando a notícia chegou a Burns, já era madrugada na França. Ele estava exausto, sentado em seu quarto de hotel de terno amassado, lendo relatórios intermináveis de negociações infrutíferas com Molotov. Ao ser informado, ele ficou pálido. Aquilo era o pior cenário possível. Burns entendeu imediatamente que suas negociações estavam arruinadas. Se os soviéticos achassem que Washington estava dividido,
qualquer pressão americana perderia peso. Sem hesitar, Burns redigiu um telegrama categórico. Se o presidente realmente apoia o discurso de Wallace, eu renuncio imediatamente. Era uma ameaça direta e real. Burns enviou a mensagem sabendo que colocava o presidente contra a parede. Ou Truman ficava com Wallace ou com ele. Mas não dava para ter os dois. 13 de setembro, manhã seguinte. Truman acordou cedo. Antes mesmo de tomar café, recebeu o telegrama de Burns. Ao ler, sentiu um baque físico. Era como se o estômago tivesse despencado. Era ali, naquele papel, que sua negligência finalmente cobrava o preço. Truman havia aprovado o discurso sem ler. Havia dito à imprensa que era política oficial do EUA. E com isso, havia desautorizado seu secretário de Estado, destruído a posição americana em Paris, alimentado a propaganda soviética, colocado fogo dentro do próprio gabinete. Chamou seu secretário de imprensa, Charlie Ross. Quero o discurso completo. Agora. Ross saiu correndo. Em poucos minutos voltou com a cópia integral distribuída à imprensa. Truman leu cada página em silêncio. À medida que avançava, seu rosto mudava, de cansaço e de incredulidade para a fúria. Tudo ali contrariava a linha do governo. Tudo minava as negociações com os soviéticos. Tudo soava como uma afronta a Burns. E Truman finalmente entendeu o tamanho do erro. Ele tinha aprovado aquilo e dito ao mundo que apoiava, sem sequer ter lido. Sentou-se, abriu o diário e escreveu um desabafo doloroso. Wallace não quis me prejudicar, eu sei disso. Mas minha pressa, minha falta de atenção e minhas palavras na coletiva transformaram algo pequeno numa calamidade. Truman assumiu a culpa e sabia que precisaria reparar o estrago. Mas qualquer solução teria um custo político enorme. Se defendesse Wallace, perderia Burns e destruiria a credibilidade dos EUA diante de Stalin. Se sacrificasse Wallace, perderia a ala liberal do partido. Às vésperas das eleições de meio de mandato, era um beco sem saída. Mesmo assim, naquele dia, Truman tomou a primeira decisão de contenção de danos. Convocou uma nova coletiva e tentou reinterpretar sua frase anterior, dizendo que aprovava apenas o direito de Wallace de falar, não as ideias em si. Foi um desastre. Os repórteres sabiam o que ele havia dito. As manchetes do dia seguinte massacraram o presidente. Chamaram-no de confuso, hesitante, incoerente. Parecia alguém que não sabia qual era a própria política externa. E enquanto Washington queimava, Paris afundava. Molotov, sorridente, dizia aos delegados que os EUA estavam divididos, fracos, sem direção. A posição americana rachou de vez. As negociações pararam. No dia 15, Burns enviou outro telegrama, ainda mais duro, sem rodeios. Ou Wallace sai do governo, ou eu saio. Não era chantagem, era fato. A permanência de ambos era impossível. Truman sabia o que isso significava. Sabia que, se ficasse com Wallace, queimaria a política externa dos Ipensira no momento mais sensível do pós-guerra. E se ficasse com Burns, romperia com a ala progressista e enfraqueceria sua base. A crise estava completa. E a partir dali, o caminho para o inevitável começava a ficar claro. A manhã de 16 de setembro de 1946 começou com o cheiro metálico de crise pairando sobre a Casa Branca. Truman já não dormia direito havia dias. O ciclo era sempre o mesmo. Acordava cedo, lia telegramas de Paris recheados de más notícias, encarava editoriais furiosos e passava o resto do dia tentando estancar uma hemorragia que ele mesmo havia provocado. A cada hora que passava, a pressão aumentava. O presidente convocou Henry Wallace para uma conversa imediata no Salão Oval. O encontro foi tenso, mas inicialmente controlado. Truman, direto, explicou o estrago político causado pelo discurso. Não mencionou sua culpa pela aprovação precipitada. Wallace sequer imaginava esse detalhe. Em vez disso, Truman fez uma proposta que soava para ele como um meio-termo razoável. Você pode continuar como secretário do Comércio,
Mas está proibido de comentar política externa. Isso é uma ordem. Wallace, surpreso, fez apenas uma pergunta simples. Ordem ou pedido? Ordem, repetiu Truman. Wallace assentiu calmo, quase resignado. Então eu cumprirei. Por um breve instante, Truman acreditou que havia resolvido o impasse. Acreditou que poderia preservar o partido, manter Wallace na administração e, ao mesmo tempo, evitar a renúncia de Burns. Foram 2 dias de falsa tranquilidade, porque a imprensa, que já sentia cheiro de sangue político, não largaria o osso tão cedo. Editorialistas descreviam o governo como dividido, confuso, incapaz de controlar seus próprios membros. Republicans atacavam sem piedade. Progressistas acusavam Truman de tentar silenciar Wallace. A opinião pública enxergava apenas um governo perdido. E Burns, longe de recuar, enviava novos telegramas de Paris, cada um mais severo que o anterior. A conferência estava praticamente paralisada. Molotov já não negociava, apenas observava o colapso interno americano com satisfação. No dia 18 de setembro, Truman percebeu que a situação não seria resolvida com meia-medidas. Convocou Wallace novamente para um encontro, e esse seria o mais difícil. Wallace entrou no salão oval com seu habitual semblante sereno. Truman, no entanto, estava exausto. Passara a madrugada relendo sua própria declaração na coletiva de imprensa, tentando entender como deixar algo tão grave escapar de suas mãos. A conversa durou 2 horas e meia e foi devastadora. Wallace não recuou. Defendeu cada linha do discurso no Madison Square Garden. Argumentou que os EUA estavam errados, que a política de contenção alimentaria o medo soviético, que Stalin precisava de respeito e diálogo, não intimidação. Enquanto Wallace falava, Truman ia ficando cada vez mais tenso. O presidente anotaria depois em seu diário que Wallace tinha a estranha convicção de que era especialista em todos os assuntos e que não havia demonstrado sequer uma fagulha de dúvida sobre sua posição. Ele estava inflexível. Quando Wallace deixou a Casa Branca naquele dia, Truman já sabia que o acordo de 2 dias atrás não sobreviveria. A crise estava madura demais. As pontes entre eles estavam queimando e o relógio político corria contra o presidente. 19 de setembro. A decisão inevitável, Truman convocou seus principais conselheiros. Todos chegaram ao mesmo veredicto. Wallace precisava sair. A presença dele no gabinete tornava impossível manter qualquer coerência diplomática. Não era apenas uma discordância filosófica. Era uma ameaça real à capacidade dos secessionists de negociar no cenário internacional. Clark Clifford, conselheiro jurídico do presidente, sugeriu uma estratégia limpa, pedir que Wallace entregasse uma carta de renúncia voluntária para evitar escândalo. Truman sabia que seria doloroso. Wallace ainda era amado por milhões, e o Partido Democrata enfrentaria eleições em apenas 7 semanas. Mesmo assim, não havia escapatória. Na manhã de 20 de setembro, Truman mandou chamar Wallace. O relógio marcava 10h23, quando ele entrou novamente no Salão Oval. O mesmo lugar onde, meses antes, fora recebido como aliado e continuador do legado de Roosevelt. Mas agora, os papéis estavam à mesa, a decisão tomada, o ar carregado de tensão silenciosa. Truman não rodeou. Henry, preciso que você renove um breve silêncio. Wallace, pela primeira vez, pareceu realmente afetado. O presidente explicou. Burns não pode continuar enquanto você estiver no gabinete. Não posso conduzir uma política externa com 2 vozes diferentes. A situação ficou insustentável. Wallace escutou tudo quieto, sem levantar a voz, sem contestar, apenas absorvendo. Então, de maneira surpreendentemente digna e tranquila, respondeu: se é isso que precisa ser feito, eu o farei. Ele pediu papel e caneta. Redigiu uma carta curta, objetiva, mencionando divergências fundamentais na condução da política externa. Assinou, entregou e saiu.
durou menos de 20 minutos. Às 11 horas, Truman divulgou à imprensa a nota oficial. Henry A. Wallace não era mais secretário do Comércio dos Estados Unidos. A explosão dentro do Partido Democrata, a ala liberal, reagiu com fúria imediata. Sindicatos acusaram Truman de trair Roosevelt. Ativistas progressistas diziam que o presidente se ajoelhava diante dos conservadores. Jornais de esquerda chamaram Wallace de mártir. Intelectuais denunciaram a caça às bruxas interna. Eleanor Roosevelt ficou pessoalmente desapontada, mas manteve a postura pública de apoio ao presidente. Sabia que criticar Truman naquele momento abriria uma ferida ainda maior dentro do partido. Enquanto isso, Wallace assumia o cargo de editor na revista The New Republic, transformando o veículo numa plataforma para atacar a política externa de Truman. Toda semana, um novo editorial denunciava a obsessão militarista de Washington, a escalada da tensão com Moscou, a visão imperial da América no pós-guerra. Estava claro que Wallace não recuaria. Ele estava apenas começando. O nascimento do Partido Progressista e a campanha de 1948. 2 meses depois, em dezembro de 1946, Wallace ajudou a fundar a Progressive Citizens of America, embrião do que se tornaria o Partido Progressista, legenda pela qual concorrerá à presidência em 1948. A eleição de 1948 seria um espetáculo político. Truman enfrentaria Henry Wallace, atacando-o pela esquerda com uma plataforma de conciliação com a URSS. Strom Thurmond, rompendo pelo sul como candidato Dixiecrat, defendendo abertamente a segregação racial. Thomas Dewey, o republicano favorito e quase unanimidade nas pesquisas. Para os analistas da época, Truman estava politicamente morto. Todos diziam que Dewey venceria com facilidade, mas Truman provou o contrário. Em uma das campanhas mais agressivas da história, percorreu o país de trem, discursando em cidades pequenas, chamando o Congresso republicano de preguiçoso e inútil, acusando Wallace de ser ingênuo e de permitir infiltração comunista e chamando Thurmond de defensor de um passado vergonhoso. No final, contra todas as previsões, Truman venceu com 303 votos eleitorais. Dewey perdeu com 189. Thurmond ganhou 39. Wallace, com menos de 3% dos votos, não levou nenhum estado. O país havia escolhido o pragmatismo, não o idealismo, e a Guerra Fria seguiria exatamente a trilha que Wallace temia: o reconhecimento tardio. A história, porém, é cheia de ironia. Em 1950, após a invasão da Coreia do Sul pelo regime comunista do Norte, apoiado por Stalin, Wallace finalmente mudou de posição. Publicou um artigo emblemático intitulado Onde Eu Errei, admitindo que havia sido ingênuo diante da URSS. Era tarde demais para recuperar sua carreira política, mas não para reconhecer a complexidade do mundo que tanto tentou compreender. O mundo que emergiu daquela crise. Quando Truman demitiu Wallace, não estava apenas resolvendo um conflito interno. Estava consolidando, sem perceber, o início oficial da política de contenção, que se tornaria a espinha dorsal da Guerra Fria por quase meio século. Daquela ruptura nasceriam a doutrina Truman, o Plano Marshall, a OTAN, o alinhamento rígido entre Ocidente e Oriente, a divisão clara entre duas ideologias globais. Wallace queria paz através da confiança. Truman acreditava em paz através da força. Os dois desejavam o mesmo destino. Discordavam apenas do caminho. Mas, em setembro de 1946, o caminho escolhido definiria toda a segunda metade do século XX. A repercussão da demissão de Henry Wallace não se limitou às manchetes do dia seguinte. Foi como se uma linha tivesse sido riscada no chão da política americana. Uma divisão clara entre o passado do New Deal e o futuro da Guerra Fria. E aos poucos, todos os envolvidos começaram a sentir o peso dessa ruptura. Para muitos liberais,
Wallace simbolizava a última fagulha do idealismo rooseveltiano, a crença em cooperação internacional, em um mundo pós-guerra administrado pela razão e não pelo medo. Para os conservadores e para os estrategistas militares, ele era um perigo ambulante, alguém disposto a ignorar a realidade geopolítica em nome de um romantismo ingênuo. O país se dividia entre essas duas percepções, e o próprio Wallace passou a incorporá-las. Depois de deixar o gabinete, ele mergulhou no trabalho editorial no The New Republic, usando as páginas da revista como arma política. Seus textos eram longos, passionais, escritos com a convicção de quem acreditava profundamente que o mundo estava à beira de um erro gigantesco. Toda semana, Wallace criticava a postura americana em relação à União Soviética, denunciava os gastos militares crescentes e alertava para o que via como uma histeria anticomunista. Ao mesmo tempo, Truman se esforçava para reconstruir sua autoridade política. O episódio do discurso havia abalado sua credibilidade, especialmente entre aliados próximos do governo Roosevelt. Ele precisava provar que era capaz de liderar a nação em um período extremamente complexo, de transição, reconstrução e tensão internacional crescente. Mas o mundo não esperava a política interna americana se resolver. E, conforme o outono de 1946 avançava, os sinais de que o planeta estava entrando em uma nova era se tornavam cada vez mais evidentes. A Europa pós-guerra ameaçava ruir. O continente devastado enfrentava fome generalizada, economias em colapso, movimentos comunistas em ascensão, choques entre governos provisórios, populações deslocadas por invasões, deportações e fronteiras redesenhadas. Em muitas cidades, a atmosfera era uma mistura de escombros e incerteza, e a União Soviética se movia rapidamente para consolidar seu controle no leste europeu. Governos democráticos desapareciam de forma silenciosa. Opositores eram presos ou desapareciam. Jornais independentes eram fechados. Milícias comunistas tomavam prédios do governo. Eleições eram manipuladas ou simplesmente canceladas. Stalin não agia com disfarces. Seu objetivo era claro: criar um cinturão de estados subordinados ao Kremlin como proteção contra futuras invasões ocidentais. Para Truman, isso era intolerável. Para Wallace, isso era previsível, uma reação ao trauma soviético. As duas interpretações se chocavam de forma irreconciliável. Mas enquanto a política externa seguia seu curso, uma outra batalha estava prestes a tomar forma no coração da política americana: a eleição de 1946. As eleições parlamentares, um terremoto político. Em novembro, apenas 7 semanas após a demissão de Wallace, os democratas sofreram uma derrota esmagadora. Os republicanos conquistaram a maioria no Senado e na Câmara pela primeira vez desde 1930. Era um recado claro: o país queria mudanças. Essa derrota fortaleceu ainda mais a posição de Truman para adotar uma política firme contra a expansão soviética e enfraqueceu a ala liberal, já abalada pela saída de Wallace. A direita americana apontava o dedo para o Partido Democrata e dizia: eles não conseguem nem controlar seu próprio governo, quanto mais enfrentar Stalin. A esquerda dizia: o partido abandonou sua alma. Truman, no centro do fogo cruzado, decidiu que não ficaria nas cordas. Em fevereiro do ano seguinte, faria um discurso histórico ao Congresso anunciando a doutrina Truman, que definiria oficialmente a política de contenção contra o comunismo em qualquer parte do mundo. Mas antes disso, o clima político global ainda precisava se estabilizar e uma peça fundamental entraria em cena: a entrada de George Marshall e a virada na política externa. Em janeiro de 1947, James Byrnes pediu demissão. Esgotado pelas negociações de Paris e profundamente desgastado pela crise Wallace. Em seu lugar, Truman nomeou o general George C. Marshall, o homem mais respeitado do país após a Segunda Guerra Mundial. Um símbolo de organização,
estratégia e liderança serena. Marshall tinha uma visão clara. Para impedir a expansão soviética, o Ocidente precisava ser reconstruído economicamente. Sem isso, fome e miséria continuariam alimentando partidos comunistas europeus. De sua mente surgiria, meses depois, o Plano Marshall, talvez o projeto econômico mais ambicioso da história moderna. Ao escolher Marshall, Truman enviava ao mundo uma mensagem inequívoca. A política externa das QS não será mais inconsistente ou ambígua. A era da conciliação com Stalin terminou. A visão de Wallace não guiará o país. Wallace, observando de fora, percebia que sua derrota não era apenas política, era filosófica. A América havia escolhido a força, não a confiança, como idioma diplomático. Mas ele não se calava. O crescente isolamento político de Wallace. Ao longo de 1947, Wallace via sua retórica encontrar eco cada vez menor no Partido Democrata e cada vez mais dentro de grupos que flertavam abertamente com o Partido Comunista Americano. Ele insistia que comunistas eram apenas mais um grupo político legítimo e que não via problema em trabalhar com ele. Essa posição alarmava até seus antigos aliados liberais. A esquerda não comunista tinha medo de que Wallace estivesse se aproximando demais de setores alinhados ao Kremlin, não necessariamente por malícia, mas por ingenuidade. Enquanto isso, o FBI monitorava reuniões da Progressive Citizens of America e encontrava ali membros do Partido Comunista, ativistas financiados por organizações pró-soviéticas, intelectuais que defendiam Stalin abertamente, jornalistas ligados ao Daily Work. O jornal comunista Wallace dizia não perceber infiltração alguma. Talvez fosse verdade, ou talvez ele simplesmente não quisesse enxergar. A verdade é que sua visão, idealista, pacifista e profundamente confiante na boa vontade soviética, começava a soar anacrônica em um mundo que se polarizava rapidamente. Enquanto aquilo acontecia, Truman consolidava sua imagem como líder firme e pragmático. O choque decisivo. A formação do Partido Progressista. Em dezembro de 1947, Wallace anunciou oficialmente sua candidatura à presidência pelo Partido Progressista, que estava, na prática, dominado por comunistas e simpatizantes soviéticos, ainda que Wallace negasse veementemente essa influência. A candidatura o isolou completamente do Partido Democrata. Para Truman, aquilo era quase uma traição. Para os republicanos, era a prova de que os democratas tinham um braço infiltrado de comunista. Para a imprensa, era um espetáculo. E o cenário eleitoral de 1948 começava a tomar forma. Do lado democrata, Harry Truman, quase sem apoio da própria cúpula do partido. Do lado republicano, Thomas Dewey, favorito absoluto. Do lado sulista, Strom Thurmond, rompido com os democratas e defendendo segregação racial explícita. E do lado progressista, Henry Wallace, defendendo paz com a URSS, abertura econômica e o fim da política de contenção. Era uma eleição impossível e seria uma das maiores viradas da história política moderna. Wallace, por sua vez, mergulhava cada vez mais fundo em sua missão. Viajava, discursava, escrevia sem parar. Acreditava, honestamente, que poderia mudar o rumo do planeta. Mas o que ele não sabia, ainda, era que estava prestes a ser esmagado pelos fatos. O mundo estava mudando rápido demais, e Stalin mostraria, nos anos seguintes, que não era a figura pacífica que Wallace imaginava. E o peso dessa revelação cairia sobre ele com força, transformando sua consciência. Um arrependimento que levaria anos para ser expresso publicamente. A eleição de 1948 se aproximava como uma tempestade sobre o país. Era uma daquelas raras conjunturas em que todos os atores políticos acreditavam ver claramente o futuro. E todos estavam errados. O cenário parecia definido. Truman era considerado fraco, impopular e fadado à derrota. Thomas Dewey, o republicano, parecia o próximo presidente em todas as pesquisas.
Strom-Thurmond dividiria o Sul com uma plataforma segregacionista agressiva. Henry Wallace seria um fator desestabilizador, drenando votos democratas para a esquerda. A imprensa tratava Truman quase como um presidente interino, alguém que só precisava administrar o país até Dewey assumir. Os analistas políticos diziam que a administração Truman estava acabando sem ter começado. Naquela mesma época, Wallace via a si mesmo como a única voz capaz de impedir o que considerava uma escalada rumo à guerra nuclear. Ele falava sobre paz com uma convicção tão profunda que parecia alheio ao fato de que seu movimento estava cercado por figuras perigosamente alinhadas à propaganda soviética. Ele insistia que não havia influência comunista, mas os relatórios do FBI, cada vez mais consistentes, mostravam o oposto. Para muitos, Wallace não era corrupto. Era apenas alguém que rejeitava olhar para os avisos ao redor. E Truman observava tudo acontecer com crescente irritação. A campanha de Wallace: idealismo, paixão e armadilha. Nos discursos, Wallace falava como um visionário. Ele dizia que os implicaçeiros precisavam abandonar a retórica belicista, reduzir o arsenal militar, tratar Stalin como parceiro, impedir a divisão definitiva da Europa, focar em programas sociais internos, combater o racismo e promover igualdade racial, impedir o início de uma nova era de medo. Suas palavras eram bonitas, quase poéticas, mas desconectadas do que estava acontecendo nos bastidores da geopolítica mundial. Enquanto ele pedia reconciliação, a Tchecoslováquia caía sob um golpe comunista. Em fevereiro de 1948, o bloqueio soviético a Berlim começava meses depois. Partidos comunistas tentavam assumir o controle na França e na Itália. Dissidentes políticos eram presos ou executados no leste europeu. Cada evento enfraquecia sua credibilidade. E cada evento fortalecia Truman. Truman se transforma em uma força política inesperada. Quando as pesquisas mostraram que ele perderia, Truman fez algo que chocou o país. Decidiu combater e não se entregar ao destino. Subiu num trem e viajou pelo país em uma maratona exaustiva de discursos improvisados. Era a campanha Whistle Stop que ficaria famosa. Ele visitava cidades pequenas, estações de trem, vilarejos esquecidos. Discursava para grupos de 10, 100 ou 1000 pessoas, não importava. Falava com raiva, humor e simplicidade. Atacava grandes empresários republicanos e também Wallace, acusando-o de ingenuidade perigosa. De repente, Truman, antes visto como burocrático e apagado, se transformou em uma figura vibrante, combativa, quase carismática. Enquanto isso, Dewey fazia uma campanha calculada, fria, sem emoção. Parecia já se considerar vencedor. E Wallace falava para plateias apaixonadas, mas cada vez menores, enquanto a imprensa o ridicularizava como porta-voz involuntário de motor. O clima global piora e Wallace perde o... Em junho de 1948, Stalin deu o passo que mudaria a percepção mundial. Bloqueou toda a cidade de Berlim Ocidental, impedindo a entrada de alimentos, remédios e suprimentos para 2,5 milhões de pessoas. Era um ato agressivo, claro, calculado. Truman respondeu com o Ponte Aérea de Berlim, o maior esforço de abastecimento aéreo da história. Aviões americanos e britânicos pousando a cada 3 minutos, dia e noite, durante quase um ano, para manter a cidade viva. A operação se tornou um símbolo de resistência ocidental. E Wallace, com suas críticas ao confronto militar, parecia estar em outro planeta. A opinião pública mudou rapidamente. De repente, Truman não era mais o presidente fraco. Era o líder ocidental que enfrentava Stalin sem disparar um tiro. A campanha de Wallace, antes vista como romântica, passou a parecer irresponsável. A derrota que moldou a história. Quando as urnas foram abertas em 2 de novembro de 1948,
O país chocou o mundo. Truman venceu com 303 votos eleitorais. Dewey, para a incredulidade geral, perdeu com 189. Thurmond conquistou 4 estados do Sul, totalizando 39 votos. Wallace teve apenas 2,4% dos votos populares e nenhum voto eleitoral. A vitória de Truman não foi apenas política, foi simbólica. Era a confirmação de que a linha dura contra Stalin prevaleceria. E Wallace saiu das urnas devastado politicamente. O Partido Progressista, desmoronou rapidamente. Muitos dos seus líderes acabaram revelados como integrantes ou simpatizantes diretos do Partido Comunista. Documentos e depoimentos posteriores confirmariam que a estrutura do partido havia sido, de fato, influenciada por agentes próximos de Moscou. Wallace negaria ter sabido disso, e talvez fosse verdade. Ele tinha um talento impressionante para enxergar o mundo não como ele era, mas como poderia ser. Essa virtude, tão bela no campo científico, era um problema mortal na política externa. O estopim final, a Guerra da Coreia. A ficha de Wallace só caiu em 25 de junho de 1950, quando tropas comunistas da Coreia do Norte atravessaram a fronteira e invadiram a Coreia do Sul. Era o primeiro grande ataque militar, apoiado diretamente pela União Soviética desde o fim da guerra. O mundo percebeu ali, sem margem para dúvidas, que Stalin não era um parceiro, era um expansionista. Quando Truman decidiu enviar tropas para defender a Coreia do Sul, Wallace surpreendeu o país inteiro. Ele apoiou a decisão. E pouco tempo depois, escreveu um artigo histórico, quase uma confissão pública, intitulado Onde Eu... Nesse texto, Wallace subestimou o caráter autoritário de Stalin, interpretou mal os sinais da política soviética, supervalorizou o idealismo e subestimou a realidade. Se deixou levar pela fé na cooperação internacional. Foi ingênuo em pontos cruciais. Era uma declaração rara, profunda e corajosa, e, ao mesmo tempo, humana. Porque Wallace não era era um idealista, num período em que idealistas costumam ser esmagados pelos fatos. O fim da vida política e o retorno às raízes. Após reconhecer seus erros, Wallace se afastou da política. Mudou-se para sua fazenda no interior de Nova York. Retomou os experimentos agrícolas. Escreveu sobre genética, plantio, solo, ciência. Quase como se estivesse voltando ao homem que era antes de ser arrastado para o centro do palco global. Ele continuaria sendo respeitado como cientista, mas sua trajetória política se tornaria um aviso, lembrado em biografias, documentários e salas de aula como um estudo de caso. O idealismo, quando cego à realidade, pode custar muito caro. Wallace morreu em 1965, aos 77 anos, deixando 2 heranças opostas. Uma de avanços científicos que alimentariam o mundo, outra de erros políticos que moldariam a Guerra Fria, ambas verdadeiras, ambas inseparáveis. Truman, vindicado pela história. Quando Truman deixou a Casa Branca em 1953, muitos ainda o viam como um presidente comum. Não sabiam que, com o tempo, ele seria reconhecido como um dos líderes mais importantes do século XX. A política de contenção funcionou. A Europa Ocidental prosperou. O Plano Marshall reconstruiu economias inteiras. A OTAN criou o maior pacto militar da história. A Guerra Fria não virou guerra nuclear. O comunismo soviético não avançou para fora de suas fronteiras. E décadas depois, a União Soviética ruiria, não com bombas, mas com economia falida, pressão interna e esgotamento político. Uma vitória silenciosa do pragmatismo sobre o idealismo. Uma vitória de Truman sobre o... Mas a história, sempre complexa, reserva um último detalhe. Ambos queriam a mesma coisa, apenas discordaram do caminho. E o mundo viveu e sobreviveu à rota que acabou prevalecendo. O episódio do discurso no Madison Square Garden, que começou como um erro apressado de Truman e uma convicção sincera de Wallace, rapidamente se transformaria em algo mais.
em um divisor de águas na própria identidade do liberalismo americano. Porque até 1946 havia uma crença generalizada entre democratas progressistas de que a União Soviética poderia ser uma parceira viável, que as diferenças ideológicas eram superadas, que talvez o espírito de cooperação forjado na Segunda Guerra pudesse continuar num mundo reconstruído pela razão. Wallace era a personificação desse idealismo. Truman representava algo diferente, o pragmatismo duro, moldado pela experiência, pela intuição política e por um senso profundo de responsabilidade. E o choque entre os dois definia mais do que apenas uma disputa política. Definia duas maneiras de enxergar a natureza humana. A lenta morte da ilusão liberal sobre Stalin. Quando Wallace foi demitido, muitos liberais disseram que Truman havia traído o legado de Roosevelt. Mas a verdade é que o mundo estava mudando rápido demais, e as ações soviéticas no leste europeu deixavam cada vez menos espaço para interpretações caridosas. Eleições eram canceladas, opositores eram mortos, partidos inteiros eram dissolvidos, jornais independentes desapareciam da noite para o dia. Países inteiros eram engolidos pela máquina do Kremlin. Aos poucos, até democratas moderados perceberam que Stalin não queria apenas segurança, queria controle, e que a paz que Wallace defendia não tinha terreno para florescer. Seu idealismo, tão belo em teoria, batia de frente com tiranias reais, exércitos reais, prisioneiros reais, democracias reais sendo destruídas. E com isso, a ala liberal começou a se dividir em dois blocos. Liberais pró-Truman, que aceitavam a necessidade de conter Stalin, liberais pró-Wallace, que ainda buscavam acomodação diplomática. Essa divisão permaneceria viva por décadas dentro do Partido Democrata. E todo esse processo começou simbolicamente naquele dia de setembro de 1945. A relação entre Truman e Eleanor Roosevelt. Uma figura essencial que atuava silenciosamente nos bastidores era Eleanor Roosevelt, a mulher mais influente da política progressista americana. Mesmo decepcionada com a demissão de Wallace, ela não atacou Truman publicamente. Ela entendia algo que muitos progressistas não entendiam. Truman não era antiliberal. Ele era anti-ingenuidade. E nos bastidores, Eleanor era uma das poucas vozes que o presidente realmente escutava. Embora não concordassem em tudo, havia respeito mútuo. Ela sabia que Truman estava lutando não apenas para proteger a política externa, mas para manter a própria estabilidade democrática dos Iowa. Wallace, por outro lado, não percebia a complexidade estratégica, ou talvez percebesse, mas não aceitasse. As consequências invisíveis da crise, o impacto psicológico. Pouco se fala sobre o impacto pessoal desse episódio em Truman. O presidente carregou o erro de ter aprovado o discurso de Wallace como um peso moral enorme. Escreveu no diário que nunca mais permitiria que a pressa moldasse uma decisão tão importante. A crise o marcou profundamente. Ele se viu obrigado a desautorizar alguém que havia sido amigo, destruir uma relação de confiança, unir o partido à força, consolidar um novo bloco de poder dentro do liberalismo, enfrentar críticas da esquerda e ódio da direita, administrar uma guerra diplomática e interna. Ao mesmo tempo, esse processo moldou sua personalidade política. O Truman, inseguro de 1940, começava a desaparecer. No lugar dele, surgia um homem mais duro, mais direto, mais consciente do preço de cada decisão. A crise não apenas definiu a política externa americana. Ela definiu Truman como presidente. Enquanto isso, Wallace se tornava símbolo e vítima de seu próprio idealismo. Enquanto Truman se fortalecia, Wallace se isolava. Nos círculos progressistas, era cultuado como um mar. Mas no mundo político real, se tornava cada vez mais irrelevante. Sua imagem pública foi sendo moldada por dois extremos.
Para os conservadores, ele era um ingênuo útil aos soviéticos. Para a esquerda radical, ele era um herói traído pelo sistema. E Wallace, preso entre esses dois polos, reagia como sempre reagiu, acreditando que a lógica, a ética e a boa-fé eram suficientes para resolver conflitos, mas o mundo real não funciona assim. Stalin estava reconstruindo uma rede de estados satélites. A CIA estava sendo fundada. O FBI monitorava infiltrações comunistas. Movimentos políticos no Ocidente eram financiados por Moscou. Diplomatas americanos alertavam sobre manipulação soviética na Europa Central. Milhões de pessoas viviam sob regimes repressivos, e Wallace respondia a isso com discursos sobre confiança e cooperação. Era como tentar apagar um incêndio com poesia. Por mais nobre que fosse seu coração, a história não estava do seu lado. O momento em que Wallace finalmente percebeu a verdade. O golpe final não veio de Truman, nem da política interna, nem das eleições perdidas. Veio do mundo, frio, duro, inegociável. Quando a União Soviética apoiou abertamente o golpe comunista na Tchecoslováquia, implantou o bloqueio de Berlim, estimulou movimentos comunistas violentos na França e Itália, autorizou o ataque da Coreia do Norte contra o Sul. Wallace não conseguiu mais sustentar suas antigas convicções. A invasão da Coreia do Sul, em 1950, foi o ponto de ruptura. Ele viu, com os próprios olhos, que Stalin não buscava segurança, buscava expansão. E então veio o artigo Onde ele... Foi um momento de extraordinária honestidade intelectual. Wallace admitiu publicamente que Stalin era autoritário e agressivo, que a confiança na URSS tinha sido um erro, que Truman estivera certo em adotar contenção, que seu idealismo o cegara para a realidade, que ignorou sinais óbvios de manipulação. Poucos políticos na história tiveram coragem de admitir algo assim. Talvez por isso Wallace, apesar de derrotado, seja lembrado com simpatia por muitos historiadores. Porque o erro dele não foi moral, foi humano. E Truman? Truman envelheceu rápido depois daquele período. A Guerra da Coreia, as crises diplomáticas e o peso da presidência desgastaram profundamente sua saúde, mas viveu o suficiente para ver sua política validada pela história. O Plano Marshall reconstruir a Europa, a OTAN conter Stalin, a ponte aérea de Berlim salvar uma cidade, a economia americana prosperar, a URSS recuar em vários frontes, a ideia de contenção se tornar a base da política externa do Ocidente. E décadas depois, viu o comunismo entrar em colapso. Truman não viveu até 1991, mas viveu o bastante para perceber que sua visão, aquela que lhe custou amigos, votos e noites em claro, havia prevalecido. E a história o A foto que resume tudo: existe uma fotografia real, histórica, tirada em 20 de janeiro de 1945, durante a quarta posse de Roosevelt. Nela, Wallace aparece sorrindo ao lado de Truman. Os dois ainda eram aliados. Ainda acreditavam que trabalhariam juntos. Ainda não sabiam que seriam protagonistas involuntários de uma das maiores viradas políticas do século. Essa foto é um lembrete. Ninguém conhece o futuro. E a história não é escrita apenas por grandes planos, mas por decisões tomadas sob pressão, por pessoas imperfeitas, tentando acertar num mundo imprevisível. A história que começou com um discurso mal lido e terminou com uma demissão inevitável não foi apenas um episódio político, foi um ponto de inflexão. Um daqueles momentos silenciosos em que o curso da história global muda sem que as pessoas percebam nada. Quando Wallace saiu pela porta da Casa Branca naquele 20 de setembro de 1946, não carregava apenas uma carta de demissão. Carregava o peso de uma visão de mundo que estava se desintegrando. Ele acreditava sinceramente que paz se conquistava com gentileza,
com diálogo, com cooperação. Acreditava que os Estados Unidos e a União Soviética poderiam dividir o planeta sem medo, sem espionagem, sem ameaça. Mas o mundo já estava mudando para algo mais bruto, mais perigoso, mais implacável. Era o nascimento oficial da Guerra Fria. E embora Wallace tivesse errado em sua leitura do futuro, nada nele era malicioso. Ele representava uma América que queria acreditar no melhor, mesmo quando o melhor estava desaparecendo. Enquanto Wallace vivia seu exílio político, Truman se tornava a figura que guiaria os Estados Unidos pelo período mais delicado do pós-guerra. Ele não era um presidente planejado, não era o escolhido, não era o favorito, mas foi o homem certo para um momento que exigia firmeza, intuição e coragem. O avanço da política de com Wallace afastado e Burns substituído por George Marshall, Truman finalmente tinha um time alinhado com sua visão estratégica. O foco agora era impedir que a União Soviética ampliasse sua influência além do leste. E foi nesse cenário que nasceram as peças fundamentais da política externa americana. A doutrina Truman, março de 1947, definia que os EUA apoiariam militar e economicamente qualquer nação ameaçada pelo comunismo. O Plano Marshall, junho de 1947, esforço gigantesco de reconstrução econômica da Europa Ocidental. O início da CIA, 1947, criada para enfrentar espionagem e infiltração soviética no mundo. A criação da OTAN, 1949, uma aliança militar sem precedentes na história. Essas medidas não eram apenas respostas políticas, eram um recado explícito. Os EUA estavam assumindo o papel de liderança global. E nada disso teria acontecido com Wallace no gabinete. Ele próprio não negaria isso anos. O impacto global da ruptura à demissão de Wallace marcou o início de um alinhamento internacional que duraria quase meio século. Os próximos anos mostrariam exatamente o que estava em jogo. A queda da Tchecoslováquia em 1948, o bloqueio de Berlim, a formação da Alemanha Ocidental, a bomba atômica soviética em 1949, a Guerra da Coreia em 1950, revoltas esmagadas na Hungria e Tchecoslováquia, crises na Turquia, Grécia, França e Itália, espionagem contra espionagem e guerras por procuração. A visão idealista de Wallace simplesmente não tinha espaço num mundo em que Stalin escancarava sua agenda imperial. E Truman soube disso antes de quase todos. O reconhecimento tardio e humano de... Por mais que Wallace fosse atacado e ridicularizado, ele era um homem honesto, um cientista antes de ser político, alguém que gostava de análises, de dados, de ideias. E foi exatamente essa honestidade intelectual que o levou anos depois a admitir seus equívocos de maneira... No artigo Where I Was Wrong, publicado em 1952, Wallace escreveu algo que surpreendeu até seus... Eu quis acreditar que Stalin buscava apenas segurança, mas agora vejo que estava errado. A União Soviética não busca paz, busca domínio. Foi uma das declarações mais fortes já feitas por um político americano. Não era comum ver alguém admitir tamanha falha de julgamento no auge da Guerra Fria. Mas Wallace não era. Apesar dos erros políticos, ele nunca deixou de acreditar no potencial humano. Sua ingenuidade o derrotou, mas também era o que o tornava admirável. Depois de reconhecer seus erros, ele voltou à sua verdadeira paixão, a agricultura. Retomou pesquisas genéticas, escreveu livros sobre plantas, voltou a andar entre plantações, sementes e estufas. Era como retornar à própria essência. E ali, longe dos holofotes, foi onde terminou sua... Henry Wallace morreu em 18 de novembro de 1965, aos 77 anos, em Connecticut. Seus obituários destacaram seu trabalho como vice-presidente, suas inovações no milho híbrido, seu papel no New Deal, sua candidatura em 1948. Mas raramente mencionaram, ao menos nos jornais da época,
que ele havia sido demitido por ser suave demais com Stalin. A história, porém, não. Truman, o presidente que ninguém esperava, Harry Truman, deixou a Casa Branca em janeiro de 1953, recusando-se a concorrer novamente. Estava exausto. Anos de crises, decisões duríssimas, fricção política e tensões militares lhe custaram uma saúde que já não era a mesma. Mas ele tinha algo raro: paz com sua própria consciência. Do seu escritório em Independence, Missouri, escrevendo memórias e supervisionando a construção de sua biblioteca presidencial, Truman acompanhou a evolução do mundo que ajudou a e viu ao longo das décadas seguintes a exatidão de sua visão. A União Soviética endurecendo internamente, crises nos países satélites, revoltas populares sendo esmagadas, inflação crônica e escassez, corrupção na elite do partido, economia soviética entrando em colapso nos anos 80 e, finalmente, em 1990. A dissolução da URSS, a política de contenção, nascida diretamente da ruptura com Wallace, havia funcionado. Um mundo que poderia ter terminado numa guerra nuclear total, acabou encontrando uma saída menos sangrenta. A vitória foi silenciosa, mas real. O significado histórico do confronto Wallace. Ao final das contas, a disputa entre os dois não foi apenas sobre um discurso, uma conferência em Paris ou uma crise diplomática. Foi sobre o futuro, sobre qual visão guiaria o mundo pós. Wallace queria confiar na boa vontade dos líderes. Truman queria se preparar para o que eles poderiam fazer. A história escolheu Truman, mas não porque Wallace estivesse errado em desejar paz, e sim porque Stalin estava errado em tudo o que fazia. A última imagem e a verdade sobre a história. Existe uma fotografia famosa tirada em 20 de janeiro de 1945, durante o quarto mandato de Roosevelt. Nela, Wallace e Truman aparecem lado a lado. Ambos sorriem, vestidos com seus melhores ternos, sem saber que em poucos meses se tornariam protagonistas involuntários de uma das maiores decisões de política externa do século XX. A imagem parece comum, dois políticos sorrindo para uma câmera. Mas, para historiadores, ela representa algo maior, a bifurcação invisível, onde o futuro começou a ser traçado. A verdade é que a história raramente é escrita por pessoas totalmente certas ou totalmente erradas. Ela é escrita por seres humanos, imperfeitos, pressionados, cometendo erros, tentando acertar, reagindo ao inesperado. Wallace queria um mundo guiado pela bondade. Truman queria um mundo protegido da... Ambos tinham boas intenções, mas apenas uma estratégia sobreviveria ao teste da realidade. E foi essa estratégia, dura, pragmática e muitas vezes impopular, que moldou o planeta pelos 45 anos seguintes.